Lucas 9, 18 a 20. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. O evangelista Lucas, ele faz o mesmo relato que Mateus 16, 13 a 17, onde lemos que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus, ele dá-nos mais alguns detalhes, diz que Jesus estava com os discípulos em Cesareia de Filipe, e Mateus também nos diz que Jesus respondeu a Simão Pedro, e disse que ele era bem-aventurado, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus liga esta declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, à revelação que ele teve de Deus. Enquanto Lucas, ele associa a resposta de Pedro, o Cristo de Deus, ele associa à oração de Jesus. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. Dos dois textos entendemos que Jesus e os discípulos estavam em Cesareia de Filipe, Jesus estava só orando, com ele os discípulos, quando ele lhes perguntou: Quem diz a multidão que eu sou? O texto aqui não diz o motivo pelo qual Jesus estava orando, mas podemos talvez depreender que Jesus orava para que o Pai revelasse aos discípulos quem verdadeiramente ele era. Por isso, em Mateus vemos o relato que Jesus disse a Pedro: Tu és bem-aventurado porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Muito provavelmente Jesus estava orando por isso. E o Pai atendeu à sua oração. Isto mostra-nos que, se queremos que alguém conheça Jesus, temos que, antes de nos dirigirmos a essa pessoa e falar sobre Jesus, sobre Deus, temos que orar, temos que nos dirigir a Deus e falar a Deus sobre essa pessoa que nós queremos que Deus se revele a ela. Pois a única forma de conhecer quem é Jesus é se o Pai, que está nos céus, revelar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Deus vivo, que Jesus é o Filho de Deus. Mas para isso, precisamos de orar como Jesus. E quando oramos e alguém tem a revelação de quem Jesus é, pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, nós podemos ter a certeza que não foram as nossas palavras, mas foi Deus quem revelou pelo seu Espírito.